Pegar uma água e já volto. Então, galera, como eu ia dizendo, falando de auditoria, uma das principais coisas que vem na nossa mente, né? A primeira coisa que vem na nossa mente, ou uma das primeiras coisas que vem na nossa mente, são conceitos de segurança da informação. Até porque a auditoria, ela pode ser inclusive uma auditoria para verificar a questão de segurança da informação. Se bem que existe auditoria para qualquer tipo de situação que você queira analisar, né? Mas se tratando de segurança da informação, a gente tem alguns conceitos que são necessários a gente se atentar, tá? Durante aí o estudo de auditoria, tá? Então, divulgação, confidencialidade, alteração, integridade, disponibilidade, indisponibilidade ou negação de serviço. Que uma coisa contraditória à outra, né? Então, é necessário aqui a gente fazer uma analogia do que vem a ser cada uma dessas coisas. No decorrer dos próximos slides, eu vou estar aqui comentando um por um, tá? Começando aqui por divulgação. Primeiro que para esses conceitos que a gente fala de sistemas de informação, a gente denomina eles como DAD, tá? Então, disponibilidade, DAD conceitos, que tem a ver com disponibilidade, alteração, negação de serviço, dentre todas as outras coisas que eu já falei com vocês. Então, os conceitos, primeiro de divulgação, é garantir com que a pessoa, né, o usuário de um sistema ou de algum serviço, ele tenha acesso à informação, tá? Independente se essa informação ela é pública, restrita ou confidencial, tá? Aí você vai me perguntar, mas espera aí, o usuário ter acesso a pública, restrita e confidencial? Sim, se ele for autorizado a ver essa informação, ele deve conseguir acessar essa informação, tá? Então, o conceito de divulgação é que o sistema ele deve ter a capacidade de garantir o acesso à informação ao usuário que está autorizado a ver ela, tá? Se for um usuário público, ele vai garantir o acesso se for informação pública, perdão, o acesso vai ser garantido para qualquer um. Se for uma informação interna ali que só alguns vão ter acesso, essa pessoa, o sistema tem que garantir que essa pessoa consiga ver essa informação, tá? Da mesma coisa, o mesmo conceito vem para alteração, tá? A informação só pode ser alterada por mecanismos autorizados, tá? Então, se a informação for alterada por mecanismos não autorizados, aí eu tenho um conceito que quebra, né, a segurança da informação, porque aí eu tenho alguém que está alterando indevidamente algo, tá? Então, o conceito de alteração é esse. A alteração, para ser válida, somente é feita por alguém que esteja autorizado a fazer, tá? Caso contrário, eu tenho acesso não autorizado. Bom, a negação de serviço ou indisponibilidade, tá? Usuários autorizados ficam impedidos de ter acesso aos dados. Então é quando eu tenho direito de acessar um determinado serviço, uma determinada informação, mas por algum motivo eu fico barrado de ter esse acesso. Um exemplo clássico, né, quando cai o sistema do banco, que você quer, sei lá, fazer um saque na sua conta, mas devido a algum problema, esse serviço de saque ele fica negado e você não consegue acessar o seu dinheiro, né? Então isso é um exemplo de negação, tá? O que traz esse tipo de problema pode ser qualquer coisa, galera, tá? Desde queda na internet, uma invasão por um hacker, uma queda do sistema, um servidor queimado, qualquer coisa que afete a disponibilidade da informação, tá? Então aqui eu tenho conceitos que vai desde o usuário conseguir acessar, alterar, até não conseguir nem acessar de maneira nenhuma a informação, tá? Então nesse slide eu trato disso. Bom, dúvida, galera?
Se tiver dúvida, pode me interromper, tá? Então, vem a pergunta, né? Tendo em vista informação, isso daqui eu estou falando não só de informação computacional, tá? Estou falando de qualquer tipo de informação dentro de um ambiente organizacional, tá? Então, quando fazem a pergunta, o que é auditoria? A resposta, de acordo com Aurélio, seria exame analítico e pericial que segue o desenvolvimento das operações contábeis desde o seu início até o balanço. Na verdade, não só contábeis, né? Hoje em dia não é só contábil, se extrapolou isso, né? Tem de segurança, tem na área da saúde, tem auditoria para todo lado, né? Então, se você fosse classificar de maneira correta a auditoria, de acordo com o Aurélio, seria isso que está aqui, mas de um ponto de vista mais amplo, é o exame analítico e pericial que avalia, né, um sistema organizacional. Então, seria mais ou menos essa a ideia, tá? Aí você tem o foco que você está avaliando, né? Você vai avaliar o sistema organizacional no que diz respeito à TI, no que diz respeito à segurança da informação, no que diz respeito à segurança das pessoas envolvidas ali dentro, no que diz respeito ao transporte do lugar. Aí depende, né? Depende do tipo de auditoria que você quer estabelecer. Auditoria, então, alguns conceitos que são importantes, tá? A auditoria é uma atividade que engloba o exame das operações, processos, sistemas, responsabilidade gerencial de uma determinada entidade, com o intuito de verificar sua conformidade com certos objetivos e políticas institucionais, orçamentos, regras, normas e padrão. Então aqui, na verdade, o processo de auditoria ele vai avaliar o sistema como um todo, né? Sempre tendo como base os objetivos, né, que a empresa quer atingir, o orçamento que ela tem disponível e quais são as regras, normas e padrões que aquela empresa segue, tá? Então você fica preso a isso. Essa é uma das coisas que a auditoria tem que levar em consideração. Então vamos falar que a auditoria tem que levar em consideração a filosofia da empresa, né? Desde que ela esteja dentro da filosofia da empresa, se estabelece os processos de auditoria visando examinar operações, processos e sistemas envolvidos com essa organização. Tá? Então, a filosofia da organização ou do sistema em si ele é muito importante. Tá? Ele que dita como a auditoria vai ocorrer. Bom, então, a atividade de auditoria, isso eu já falei nas outras aulas, né? São 3 fases: planejamento, execução e relatório. Isso daqui eu vou passar um pouco mais rápido. Tá? Aqui só lembrando, planejamento é quando se estabelece teoricamente como a auditoria vai ser, vem a parte de coleta de dados, análise de informação, foco da auditoria, qual que vai ser o objetivo da auditoria, assim por diante. A execução é o fato de executar mesmo a auditoria, né? Avaliar e analisar todos os dados colhidos aqui, né? Nessa fase de planejamento. E aí verificar se é possível ou não melhorar algo dentro do processo de auditoria, ou se tem alguma coisa errada, ou algo nesse sentido, né? E por fim, geração de relatórios, que vai ser os documentos que são apresentados, né, para quem contrata o serviço de auditoria. Bom, alguns conceitos básicos relacionados com qualquer tipo de auditoria são... Então aqui serve para qualquer tipo de auditoria, tá? Que deve ser levado em consideração o campo da auditoria, né? O âmbito, a natureza da auditoria e a área de verificação. Vamos ver o que é cada um deles, tá? O campo da auditoria se compõe de aspectos como objeto a ser fiscalizado, período e natureza da auditoria, tá? Então, se eu falar de campo, primeira coisa que eu vou fazer auditoria em uma empresa que fabrica, sei lá, celulares. Então, beleza, esse é o meu campo. Eu vou ter que entender de fabricação de celulares e vou auditar algo lá,
Tá, é o meu campo. Agora, qual que é o objeto que eu vou fiscalizar? Ah, é a linha de produção dessa auditoria. Então, beleza, eu tenho um foco. Durante quanto tempo eu vou fazer a linha de produção dessa empresa, né? Então, aí eu tenho um objetivo. Durante quanto tempo essa auditoria vai se dar? Ah, essa auditoria vai ocorrer durante 3 meses. E qual a natureza da auditoria? A natureza da auditoria é descobrir um defeito na linha de fabricação de um determinado modelo de celular dessa empresa. Entenderam a sacada? Então eu vou ter aqui que dividir dessa forma a ideia de auditoria, tá? O objeto, então, a entidade a ser auditada, completa, parcial, órgão ou função. No caso do exemplo que eu estou fazendo, o objeto a ser fiscalizado, eu já citei que vai ser investigar um celular dentro da linha de produção. Então eu estou focando parcialmente a entidade, tá? A empresa. Mas eu poderia fazer uma auditoria nela incompleta dependendo do foco da auditoria, tá? Então aqui é onde o objeto é onde eu defino se ela vai ser completa, parcial, órgão ou função que eu vou estar auditando, tá? Aí depende do que eu quero fazer e do foco da auditoria. O período como eu disse já anteriormente, né, é o tempo que vai durar essa auditoria. Então o espaço sobre o qual a auditoria irá atuar, tá? Pode ser desde 1, 2, 3, 1 ano, 3 meses, 1 ano. Aí depende do foco da auditoria e do que você quer investigar. Obviamente que auditorias onde você vai trabalhar, né, e auditar a empresa como um todo, ela vai durar um período de tempo maior. Quando você pega somente uma parte da empresa para auditar, como por exemplo somente a linha de produção, se torna mais rápida o processo de auditoria, tá? E a natureza é o tipo de auditoria que vai ser executada. É uma auditoria técnica, uma auditoria contábil, uma auditoria administrativa. De que jeito, do que é essa auditoria? Para que é essa auditoria? Né? Então funciona assim. Bom, outras coisas que são interessantes levar aqui em consideração é o âmbito da auditoria, tá? Quando eu falo em âmbito da auditoria, o que vem a ser isso, né? É a amplitude e exaustão dos processos de auditoria, incluindo uma limitação racional dos trabalhos a serem executados, nível de aprofundamento e grau de abrangência. Então, na verdade, o âmbito da auditoria é o quão detalhada ela vai ser, tá? Até onde eu vou com o processo de auditoria? Eu vou fazer uma auditoria superficial, uma auditoria mais a fundo. Vou ir, por exemplo, no processo de montagem, desde a linha de produção até o fornecedor das peças, ou só vou auditar a linha de produção, ou só vou auditar a mão de obra manual dessa linha de produção. Então, qual que é o âmbito dessa auditoria? O que eu vou analisar? Qual que vai ser o nível que eu vou analisar? Né? Todas as etapas, uma parte das etapas e assim por diante. Bom, a área da auditoria é a verificação e o conjunto formado pelo campo mais âmbito da auditoria. Então, se falar, eu vou fazer uma auditoria na área, né, de montagem de celular, na linha de produção, então tá aí a minha área da auditoria, né? Opa, então ele vai trabalhar com a produção de celulares, mas ele vai verificar somente a linha de produção do aparelho. Se eu mudasse e falasse, é a linha eu vou verificar a produção de aparelhos, mas com ênfase na logística. Então aí eu iria verificar como é que esse aparelho sai da fábrica e chega até o consumidor. Então tem áreas diferentes, né, pra gente auditar aí. E aí esse conjunto então forma âmbito e depois a área da auditoria. Professor, Pode no falar. caso então, essa seria a maior diferença entre auditoria e consultoria, onde a auditoria é mais focada em um local e a consultoria abrange mais um todo, no caso. Sim, sim. A auditoria ela é bem mais aprofundada que a consultoria, né? A consultoria, até onde, né, eu já estudei e vi a respeito, ela é algo que também, como a auditoria, ela aponta um caminho ou alguma coisa nesse sentido, mas ela é mais superficial, tá?
Entendi. Então é realmente esse que é o ponto que difere uma da outra. Certo. Certo? Obrigado, é isso mesmo. Seguindo. Controles. O controle é a monitoração, fiscalização, exame minucioso que obedece a determinadas expectativas, normas, convenções sobre atividades de pessoas, órgãos ou sobre produtos, a fim de não haver se desviarem das normas pré-estabelecidas. Então, olha só, né? O que é o controle? Na verdade, é a forma como o sistema tem que trabalhar para que atinja-se os objetivos, né? Então ele tem que trabalhar, normalmente se tratando de uma organização, de uma empresa, existe uma filosofia de trabalho normalmente, né? Uma regra, uma norma que ela segue. E aí essas normas são pré-estabelecidas e o controle vem para garantir que essas normas elas sejam seguidas. Então ele monitora, fiscaliza e examina. Na auditoria, esse processo de controle ele é importante porque por meio desse processo de controle eu normalmente descubro os erros que estão acontecendo, né? E isso são indicativos, né, de uma possível solução ou não, ou um levantamento de informação que seja viável, né, para o processo de auditoria. Então o controle é muito importante. Podemos classificar então o controle como de 3 tipos, tá? O controle preventivo, que ele ocorre não a fim de manter o sistema funcionando, mas a fim de prever que erros venham a ocorrer, né? Ou fraudes. Então é algo preventivo, é algo que vem para manter o sistema intacto, mesmo que não exista nenhum erro acontecendo. Então, o que normalmente se espera que uma organização ou um sistema tenha, né? O controle preventivo das suas ações ou dos seus mecanismos, né? É a mesma coisa de você ter um computador que você compra ele e nunca faz uma limpeza nele. Usa ele 7 anos, nunca fez uma limpeza. Você não prestou um serviço, você não fez uma manutenção preventiva. Né? Se você tem um computador, cada 1 ano, 2 anos eu faço limpeza no meu computador, você está fazendo um controle preventivo. A chance de dar problema em um computador onde você faz o controle preventivo, né, manutenção preventiva, é muito menor do que em um computador que nunca foi feito um controle preventivo, né, uma manutenção preventiva. Então é a mesma ideia aqui, tá? São mecanismos então adotados por organizações ou sistemas para prever e contornar possíveis erros que possam vir a acontecer. Bom, e o controle detectivo? Esse já ocorre quando os erros existem, é perceptível que existe um erro, mas não se sabe o motivo, né? Ou não se existe o erro, mas não se sabe a causa. Então, esse tipo de controle aqui, ele visa detecção de erros, ou detecção de omissões ou até mesmo fraudes, tá? Dentro do sistema. Bom, e o controle corretivo ele é usado para reduzir o impacto dos erros, né? Que uma vez detectados, deve ser aplicado então os mecanismos de correção. A esse tipo de controle preventivo a gente também chama de plano de contingência, tá? Então, um plano de contingência, quando bem elaborado, ele prevê que um possível erro possa acontecer e quais são as medidas a ser tomado caso o erro ocorra, tá? Então, vem a ser importante. São esses 3 tipos de controle que normalmente são utilizados, principalmente envolvendo segurança da informação. Então, os objetivos de controle são metas de controle a serem alcançadas ou efeitos negativos a serem evitados. Para atingir esses objetivos, são traduzidos em procedimentos de auditoria. Então, assim, nem sempre esses objetivos eles estão ok em uma organização, tá? Às vezes é necessário um processo de auditoria para se alinhar a organização para que esses controles eles venham a acontecer, tá? Então depende de uma série de fatores. Quanto maior a organização, mais setores ela tiver, mais difícil é de se manter o controle, né? De se manter as metas. Então mais fácil é
surgir problemas. Então, beleza, né? Então os objetivos eles são controles aí das metas que a empresa estabelece, né? Dos meios para chegar a essa meta. Procedimentos então de auditoria. O que vem a ser um procedimento de auditoria? Na verdade, é um conjunto de ação, né? Que vai desde a observação, né? Que são verificações e averiguações. Na verdade, observação e investigação, que permite obter e analisar informações necessárias à formulação do parecer do auditor, tá? Então aqui vai ter uma pessoa responsável pela auditoria ou até mesmo uma equipe, e ela vai estabelecer parâmetros que ela vai julgar necessário para que a auditoria ocorra e para que ele consiga respostas, né? Então ele vai conseguir esses parâmetros por meio de investigação, de observação, de averiguação, né, do ambiente organizacional ou do sistema a ser auditado, tá? Isso normalmente está de acordo com o que o auditor estabelece como sendo um parâmetro ótimo, tá? Então sempre vai de acordo com quem está auditando. Existe uma regra, professor? Não, você vai praticamente ranquear da forma como mostrei nas aulas anteriores, nas tabelas, né? E aí da ação, como é que se diz? De maior importância para menor importância. Ou do ponto, né? De maior importância para o de menor importância. Então, aí depende do objetivo da auditoria, da área a ser auditada, do conhecimento de quem está auditando e assim por diante. Procedimentos de auditoria. Então, é recomendado que antes de se iniciar uma auditoria, seja definida uma lista de procedimentos, ou seja, relação de pontos a serem verificados. Então, antes de começar na prática essa verificação, na parte de planejamento é feito um levantamento do que vai se verificar. Então, vou lá trabalhar na linha de montagem lá de um determinado celular. Antes eu quero descobrir como esse celular funciona, quais as configurações desse celular, qual tipo de consumidor talvez, qual que é o perfil dos profissionais que trabalham nesse setor da empresa e assim por diante. Então, são pontos que são estabelecidos antes de se iniciar o processo de auditoria, e uma vez que se inicia o processo de auditoria, aí se levanta essas questões. Então, a entidade fiscalizadora, também chamada de TCU, costumam ter manuais de auditoria tendo os objetivos de controle e procedimentos de auditoria estabelecidos a cada área de verificação ou natureza da auditoria. Então esse documento vem da fase de planejamento e nele vai conter o que eu vou verificar e a forma como eu vou verificar esses pontos. Eu vou verificar a linha de montagem, eu vou verificar a parte do trabalho manual ou trabalho automatizado. Se for o trabalho manual, eu vou verificar como está sendo manuseadas as peças por parte, por exemplo, dos montadores. Se for no trabalho elétrico, existe algum erro na linha de montagem, numa programação de equipamento, alguma coisa assim? Então esses objetivos eles são estabelecidos antes de começar a auditoria, porque uma vez que se começa a auditoria, aí são levantados esses pontos e tabulados os resultados. Os achados de auditoria. O que são esses caras aqui, né? São fatos significativos observados pelo auditor durante a execução da auditoria. Tá? Então são coisas que o auditor ele presta atenção e que ele fala, essa informação ela é relevante. Por mais que ela não seja o foco. Às vezes a auditoria é na linha de montagem, mas o cara percebe que existe algum problema relacionado à segurança no ambiente lá onde a linha de montagem é estabelecida. Tá? Isso pode ser chamado um achado de auditoria também. Tá? Então são fatos que são observados pelo auditor e que têm relevância. Esses fatos não necessariamente podem ser erros ou fraudes, também pode ser pontos fortes da instituição. Tá? O que ajuda também no processo de auditoria, porque pode ser um ponto de... Fala assim, um ponto seguro para se começar uma solução. Tá? Então, pode ser pontos fortes da instituição, órgão, função ou produto, e devem ser relevantes baseados em dados e evidências incontestáveis. Essa palavra incontestáveis ela é muito importante,
Porque tudo que for levantado na auditoria deve ser levantado com a máxima acurácia possível. O que é isso, né? As evidências têm que ser exatas, incontestáveis, ou seja, não pode ter dúvida quanto àquilo. Tá? Então o processo de auditoria ele tem que ser 100% seguro sempre. Papéis de trabalho são os registros que evidenciam atos e fatos observados pelo auditor. Então, são os documentos, tabelas, planilhas, arquivos que a pessoa utiliza durante o processo de auditoria. E é onde normalmente a pessoa vai marcar ou vai controlar as observações dela e as informações que ela colheu ali da organização ou do sistema em si, né? Esses papéis dão suporte, então, ao relatório de auditoria. Veja só, aqui eu ainda não estou no relatório final, eu estou na documentação levantada. Neles estão o registro de metodologia adotada, procedimento, verificação, fonte de informação, testes e outras informações que foram executadas pelo auditor. Tá? Então, como se eu tivesse um dossiê do que eu fiz. Depois disso, de fechada a auditoria, tendo tudo isso em mão, documentado, armazenado ou de alguma forma tabulado, aí sim, na hora que se encerra a auditoria, é redigido o relatório final e é entregue a quem contratou a auditoria, né? A natureza da auditoria, então, na verdade não existe uma classificação ou denominação padronizada, tá? Existem diversos tipos de auditoria, porque existem várias áreas diferentes, né? Então não dá para mim falar auditoria na área de administração. Mas tá, administração com ênfase em quê? Em logística, em negócio ou em contabilidade. Aí você começa a ramificar. Então nunca vai ter uma natureza única auditoria. Vai depender do que eu vou auditar. Os tipos mais comuns são sempre verificados de acordo com o órgão fiscalizador, a forma de abordagem do tema e o tipo de área envolvida. Então, a natureza da auditoria vai depender de quem fiscaliza, de que forma eu vou abordar o objeto a ser fiscalizado e qual que é a área que vai envolver. Então, se eu for ver a linha de montagem de celular na área de logística, eu tenho um tipo de auditoria. Se for na área de montagem, eu já tenho um tipo totalmente diferente. Um está com foco no transporte, o outro está com foco em como o celular é construído. Se for na área de segurança, eu já tenho um foco totalmente diferente. A princípio, não tem a ver com nem a área de montagem, nem a de logística. Então, aí depende do que eu estou analisando. Tem alguns tipos de auditoria que pode acontecer. A interna, que é realizada por órgão interno da entidade, acho que eu já tinha comentado sobre ela com vocês, que tem o objetivo de reduzir probabilidade de fraudes, erros, práticas ineficientes e ineficazes. Devem ser independentes e prestar conta diretamente à direção da instituição. É como se eu tivesse uma empresa e eu designasse uma equipe para fazer auditoria sempre internamente na minha empresa. Então esses caras vão ficar verificando se está tudo correndo de acordo com os objetivos que a minha empresa tem. Então essa é a auditoria interna. Tá? E a externa é realizada por uma instituição externa independente da entidade fiscalizada, com o objetivo de emitir parecer sobre gestão de recursos, situação financeira e legalidade de suas operações. Então aqui é quando eu contrato alguém de fora, eu não tenho nada a ver com nenhuma equipe da minha empresa para que ocorra a auditoria. A auditoria articulada, tá? É quando ocorre o seguinte fato: eu trabalho tanto com auditoria interna quanto com uma externa. Então eu tenho uma empresa que tem uma auditoria interna, mas por algum motivo eu preciso contratar também uma auditoria externa. E esses dois trabalham em conjuntos, tá? Então, aqui pode haver alguns problemas devido à sobreposição de responsabilidade dos órgãos fiscalizadores.
tá? Caracterizado pelo uso comum de recurso e comunicação de resultado. Na verdade, tem que se entender muito bem o papel da auditoria interna e da externa, né? Não pode haver nenhuma espécie de atrito, cada um na sua. Auditoria horizontal. Então aqui, ó, são formas de se abordar a auditoria, né? Ou o tema da auditoria. Quando existe a auditoria horizontal, eu abordo um tema específico e são realizados em várias entidades ou serviços paralelamente. Então imagina que eu tenha uma fábrica de um determinado produto aqui em Urânia, outra fábrica do mesmo produto que seja minha filial em Rio Preto, outra do mesmo produto que seja minha filial em Ribeirão Preto e assim por diante. Eu vou abordar numa linha horizontal, ou seja, eu vou verificar todas as entidades, ou seja, todos esses três setores que eu falei para vocês que eu tenho, né, a mesma fábrica com 3 filiais, paralelamente, e vou verificar o serviço dela paralelamente. Então vai ocorrer auditoria em todas as filiais. A orientada é diferente, ela é focada em uma área específica, tá? Qualquer ou em atividade com fortes indícios de erro ou fraude. Voltando no exemplo, se eu tiver uma filial aqui em Urânia, outra em Jales, outra em Rio Preto, e só a de Urânia apresentar problema, então eu vou usar uma auditoria orientada, eu vou auditar essa de Urânia e as outras não vai ter nada a ver. Na horizontal não, todas as filiais, né, ou todas as entidades vão sofrer auditoria. E é isso. Alguma dúvida, galera? Tranquilo? Tranquilo. De boa, de boa? Por enquanto tá. Vocês estão com a aula aí. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não? Vocês veem como é que é.